Se você fosse pregar a teologia da prosperidade para um grupo de pessoas que já tem conforto financeiro, como você faria? Você teria que adaptar o conteúdo, afinal de contas, são pessoas que já têm prosperidade, né? Onde eu vi isso? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie sobre a minha experiência na Igreja Evangélica Norte-Americana. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Quando você deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, esse espaço se torna um pouco de propriedade sua também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o lado, como eu posso dizer, do ego que existe muito na cultura americana, na Igreja Evangélica Norte-Americana e como isso ganha vida aqui no Brasil, como a gente adapta isso para o Brasil. Do que eu estou falando? Estou falando de igrejas nas quais não há pobreza, todo mundo já está muito bem de vida. E pregadores que precisam garantir a sua oferta, o seu dízimo e mostrar para aquelas pessoas que elas precisam dar. Caso contrário, elas não vão ter o que elas querem. Só que você não pode vender prosperidade para essas pessoas que já têm uma boa condição financeira. Então, o que você pode prometer? Em alguns ambientes norte-americanos é assim que se vive. Existe pobreza nos Estados Unidos? Sem sombra de dúvida existe. Não é miséria similar ao que acontece no Brasil, é um outro tipo de pobreza no qual existe condição de vida para as pessoas. Mas o fato é que a Igreja Evangélica Norte-Americana, em especial de etnia branca, ela alcança grande sucesso em locais de classe média, subúrbios próximos à cidade, mas não exatamente na cidade, daquela coisa que você vê em série americana, do sonho americano, dos filmes, aquelas casas razoavelmente grandes, com um bom quintal, sem portão, que você pode ter o teu cachorro, 2 ou 3 filhos. Essa é a vida do americano de subúrbio. E ali, se você pregar a teologia da prosperidade e prometer para aquela pessoa dinheiro, talvez ela diga assim, eu já tenho um determinado nível de conforto. E você não vai encontrar ali teologia da prosperidade. Em ambientes mais pobres nos Estados Unidos você encontra. Mas você encontra uma adaptação de teologia da prosperidade nesses ambientes de mega igreja de subúrbio. No lugar de vender para você dinheiro, eles vão vender para você um sonho, um milagre e um ideal de liberdade americano, de satisfação pessoal, de realização, de sucesso. Aqui no Brasil, isso rapidamente chegou e a gente vê essa adaptação da teologia da prosperidade no que alguns chamam de teologia do coach ou de coaching, que são esses pregadores que têm um discurso muito similar àqueles coaches motivacionais de palestras motivacionais que a gente vê por aí, seja no ambiente corporativo ou mesmo como gurus de influência digital, fazendo seus eventos e cobrando por eles. Nós já temos os pregadores que meio que copiam esse discurso. Agora, esse discurso do sucesso, do resgate da realização pessoal, é algo que não está nos Estados Unidos restrito ao pregador motivacional. Você conquistar o seu sucesso é algo que permeia praticamente quase todo tipo de igreja no ambiente de subúrbio. O que você quer é ser uma pessoa bem-sucedida, o que você quer é alcançar o sonho americano. E o antídoto contra isso eu já dou 2, e se você passar aqui na descrição, nessa série eu sempre tenho recomendado literatura para entender melhor o que é a igreja americana e como sair dessa armadilha quando há armadilhas e como aproveitar o que há de bom quando tem coisas boas. Eu mencionei aqui já algumas vezes o livro do Mark Galli, que vai estar aqui na descrição, mas para lidar com esse tema dessa teologia da prosperidade adaptada para quem já tem uma condição financeira melhor, eu sugiro 2 livros. Um é de um brasileiro, Rodrigo Bibo, escreve O Deus que Destrói Sonhos, espetacular. E Timothy Keller escreve Ego Transformado, 2 livros que você não deve
deixar de ler. Porque essa ideia de que você deixará que o seu dízimo, participará da igreja, fará o seu propósito e vai ganhar em troca realização pessoal, é uma ideia perigosíssima e que permeia todo tipo de igreja. Igrejas históricas, igrejas pentecostais, mega igrejas, igrejas um pouco menores. Isso ficou para mim muito claro pela primeira vez quando eu tive que pegar um carro reserva, porque o meu carro lá nos Estados Unidos tinha ficado na manutenção. Quando foi fazer a revisão, tinha algumas coisas que tinham que ser feitas ali no carro, então eles me ofereceram ali um carro reserva. Quando eu peguei o carro reserva, ele já estava sintonizado numa rádio de música, que não é um hábito que eu tenho muito, de ouvir música na rádio, e nos Estados Unidos também não tinha. Geralmente eu prefiro ouvir notícia ou algum podcast, mas estava lá, sintonizado. E eu ouvi uma música que eu não sabia dizer se era gospel ou se era secular. Aliás, era a música que estava tocando a hora que eu liguei o carro reserva. Na hora que eu liguei o carro, a música estava tocando. E ela dizia algo mais ou menos assim: eu vivo uma batalha interna e eu não quero acreditar naquilo que me desmotiva a meu respeito. Eu quero saber o que você tem a dizer a respeito de mim. Eu quero me apegar no que você tem a dizer a respeito de mim. E quando a música avançava, essa moça dizia que quando ela se sentia fraca, você diz que eu sou forte. Quando parece que eu não sou suficiente, você diz que eu sou suficiente. E eu fiquei imaginando, poxa, que música será que é essa? Quando eu descobri que era uma música, sim, evangélica, e que era de uma das principais cantoras gospel do momento. Eu fiquei muito perplexo, porque, veja, o texto diz que quando a gente é fraco é que a gente é forte. E não quando eu acho que eu sou fraco, Deus diz que eu sou forte. E quando eu faço uma música de louvor, de adoração, é aquilo que nós podemos dizer a respeito de bom sobre Deus. É aquilo que nós podemos dizer que é bom a respeito do Pai. E não aquilo que ele diz de bom a nosso respeito. É uma inversão completa de como a coisa deveria funcionar. E a verdade é que uma boa parte da cultura dos Estados Unidos é extremamente individualista, e isso invade o jeito de se fazer culto, o jeito de se pregar, e uma coisa abastece a outra. O que a gente canta abastece a nossa pregação, o jeito que a gente prega inspira os compositores a escreverem novas músicas. E uma boa parte das igrejas acredita que a igreja serve para isso, para eu encontrar quem eu verdadeiramente sou e o que Deus diz a meu respeito, porque a gente tem um problema muito grande de autoestima que precisa ser consertado, e o ambiente da igreja tem que lidar com esse meu problema de autoestima. Olha, problemas de autoestima existem, e pessoas que precisam lidar com esse jeito autossabotador de ser, muitas vezes, elas precisam lidar com isso. E o melhor a se fazer é buscar um profissional de saúde. E saúde emocional é saúde também. Então, buscar um especialista nessa área. Agora, o que a teologia diz é que nós não somos de fato dignos, nós não somos de fato suficientes, nós erramos, nós temos problemas que precisam ser corrigidos, e quem é de fato suficiente e quem é verdadeiramente forte é o Pai. E o alívio que nós temos é que nós não precisamos ser fortes, porque ele foi no nosso lugar. É isso que é o evangelho. E é um evangelho que é muitas vezes deixado de lado, em troca de reafirmar esse meu ego ferido. E por outro lado, nesse individualismo e de alimentação do ego, a outra coisa que é fundamentalmente importante no contexto norte-americano é entender que os Estados Unidos não é um país cristão. Como eu disse no primeiro vídeo da série, a gente às vezes afirma que, e é muitas vezes afirmado por eles mesmos, que America is a Christian country, né? A América é um país cristão. E quando a pessoa quer ser patriota, ela não fala the US, ela fala America, né? Quando o cara não quer ser tão patriota, ele chama the US,
mas o patriota mesmo fala, é a América. E se a gente olha para as estatísticas, isso não é verdade. Como eu disse no meu primeiro vídeo da série, condado onde eu morava, Broward County, 60% de não religiosos, demograficamente falando. E de 12% a 15% de evangélicos, segundo o censo de 2010. Agora, em 2020, eu ainda não olhei os dados. Possivelmente está até um pouquinho pior nesse sentido. Bom, Estados Unidos não é um país cristão, qual é a religião norte-americana? Bom, a religião norte-americana típica é a religião do ideal americano, cuja Bíblia é a Constituição e cujos profetas são os pais fundadores. O importante é que você seja livre, que você tenha liberdade garantida pela Constituição, e os homens que constituíram isso são os pais fundadores. Se você quiser ser cristão também, você é livre para isso, mas primariamente você tem que alcançar o seu sonho de ter sucesso na terra das oportunidades, Estados Unidos da América. Essa é a religião que está lá. E às vezes isso é confundido com o discurso da igreja. Mas uma das experiências que eu tive, que é absolutamente demonstra esse tipo de confusão da identidade nacional dos Estados Unidos como país escolhido por Deus, do destino manifesto e do meu sucesso, que é o destino manifesto de Deus na minha vida, é o fato de existirem alguns cultos de 4 de julho, e nada contra você agradecer pelo país no qual você vive e ter um culto no dia 4 de julho ou no dia 7 de setembro. O problema é confundir isso com um culto ao patriotismo. Eu fui num culto desses 4 de julho numa igreja que a música final foi Born in the USA, que é uma bela música, por sinal, foi muito bem executada no dia, mas revela, evidentemente, quando você está num ambiente de culto e a música que você está usando para cultuar é Nascido nos Estados Unidos da América, Born in the USA. Desculpa, não sou cantor, eu sou péssimo nisso daí. Mas é uma bela música. Mas quando você está cantando isso no ambiente litúrgico, você já percebeu que você está adorando alguma outra coisa que não é necessariamente Deus, certo? Porque a religião ali é outra. E você até tem liberdade de ser cristão, mas o objetivo não é exaltar a Cristo. O objetivo não é o evangelho, o objetivo é que você tenha sucesso, porque esse é o destino manifesto de Deus na sua vida. E o destino manifesto de Deus na vida da América é ser um instrumento que Deus usa para trazer ordem para as nações. Esse é o contexto norte-americano. Todas as igrejas norte-americanas são assim? Evidentemente que não. Isso é uma generalização. Algumas igrejas são assim, uma parte significativa das igrejas mas a minha experiência local de comunidade não foi assim, nem de longe poderia dizer que eu tive uma experiência de comunidade local que foi desse jeito. Tem muitas igrejas que não são. Agora, tem uma quantidade razoável de igrejas que confundem o que é evangelho e o que é nacionalismo americano, o que é o propósito de Cristo na cruz para alcançar a gente falha como eu e você, com, na verdade, Deus fazendo carinho no nosso ego para que a gente se sinta suficiente, ou prometendo para mim e para você um sucesso nessa vida. Isso acontece no ambiente norte-americano. Isso é trazido para cá com uma outra roupagem. Teologia do coach é um exemplo disso. Não é o único, mas é um exemplo disso. Talvez o exemplo mais claro de que isso aconteça. Mas gente fazendo carinho no nosso ego existe das mais variadas formas no ambiente eclesiástico brasileiro também. Vale a pena ficar de olho. E Estados Unidos produz coisa boa também. O livro do Mark Galli está aqui na descrição. O livro do Tim Keller, Ego Transformado, é excepcional nesse sentido. Eu realmente recomendo. E nós temos o autor brasileiro, Rodrigo Bibo, escrevendo Deus que Destrói Sonhos, que também é uma leitura que você não pode perder. Está tudo aqui na descrição do vídeo, é só você dar uma olhada. Você pode adquirir esses livros e ler. O meu recado para hoje está dado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Caso afirmativo, você deixe o like. Você
diz que você gostou deixando o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você eventualmente ache relevante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.